Olá, eu sou Elizabeth Salvador e sou a vossa terapeuta de medicina chinesa. Então hoje vou falar-vos sobre como prevenir a doença e falar-vos sobre a saúde e a doença vista pela medicina chinesa. Então a Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Efetivamente, a medicina chinesa não considera que o estado de saúde de uma pessoa seja estático, digamos assim. Para a medicina chinesa, a saúde é um equilíbrio que produz a harmonia. Ela não é um estado ou uma condição. A nossa saúde não é uma condição, mas sim um movimento em que existe uma sucessão de mudanças e de mutações, em que, por exemplo, uma pessoa saudável em que durante o dia vai ter uma dor de cabeça, ela está no seu perfeito equilíbrio, ela vai desequilibrar, alguma coisa muda, existiu alguma coisa que mudou, por exemplo, o stress ou o excesso de trabalho, em que vai causar a dor de cabeça e passado algumas horas a dor de cabeça passa, a pessoa volta ao seu equilíbrio, à sua saúde normal. Existiu uma mudança em que o corpo da pessoa e a pessoa se conseguiu adaptar naquele caso, por exemplo, àquele excesso de trabalho e que passou. Para se ter saúde em medicina chinesa é preciso existir movimento, mudança. E esse movimento e essa mudança deve ser feita de forma harmoniosa, em que exista um equilíbrio e uma forma suave. Isto é, por exemplo, será que é possível nós termos saúde se estivermos desempregados? Será que é possível continuar com saúde se o clima mudar de repente? Agora está frio, depois vem calor. Será que podemos continuar com saúde se um familiar nosso estiver com dificuldades na vida? Por exemplo, com um trauma ou com uma perda familiar? Será que conseguimos viver com os altos e baixos da nossa vida? É assim, se a saúde é dinâmica e o ser humano precisa de se adaptar à mudança. Então, para isso é preciso o nosso autoconhecimento. Por exemplo, nós, antes disso, se nós estivermos desempregados, nós não temos que necessariamente ficar doentes, certo? Nós não nos devemos fechar e devemos continuar o nosso caminho e, neste caso, da procura, da mudança de vida. Para chegar então ao autoconhecimento, para que nós tenhamos saúde e nos consigamos, digamos assim, compreender, é importante nós conhecermos-nos, termos o nosso autoconhecimento. Saber o que é que eu penso, saber como é que eu estou psicologicamente hoje, saber se eu me estou a alimentar bem, saber se eu durmo bem, saber se eu faço bem a digestão, se consigo praticar exercício físico, se não me custa, por exemplo, levantar da cama. Isso são vários fatores em que nós nos podemos ir autoconhecendo com o tempo. E saber também se, por exemplo,
o nosso corpo se adapta à temperatura de lá de fora, àquele frio que vem repentino ou aquele calor, e saber se não vamos ficar doentes, por exemplo, com aquele frio. Isto significa que nós, como pessoas, nós conseguimos mudar e andar entre estes estados de altos e baixos sem ficar doentes. Se aquilo que eu disse atrás, ficar bem, dormir bem, alimentar-me bem, fazer exercício, se estes estados todos, esse autoconhecimento é sim que está tudo bem, digamos assim, de uma forma geral sente-se bem, então nós estamos adaptados para que a mudança da nossa vida, por exemplo, a dor de cabeça, por exemplo, a perda de alguém, não seja tão difícil para nós e que não nos leve à doença. Então existem vários fatores que nos podem levar à doença. Um primeiro fator, um primeiro motivo que nos pode levar à doença é o fator externo, sermos atingidos pelo fator externo, isto é, por exemplo, nós vamos para a Serra da Estrela, vamos sem casaco no inverno mal agasalhados, lá está neve, está frio, vai para a rua, o que é que pode acontecer? Ter uma gripe e eventualmente, se não se agasalhar de imediato, pode vir a ter uma pneumonia. Essa é uma forma de entrar a doença, de ficarmos doentes. Depois também o segundo motivo que pode causar a doença são as emoções. O facto de nós estarmos sempre tristes, ou sempre irritados, ou se te irritas com qualquer coisa, ou estás frustrado, ou a vida não te corre bem e está sempre triste, ou está sempre mal disposto. Isso consecutivamente vai trazer a doença. Então aqui o que é que devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Devemos controlar as nossas emoções. Então, perceber porque é que estou triste, porque é que estou sempre com raiva, ou porque é que estou sempre irritado. Uma coisa é nós estarmos irritados porque agora correu um mau dia, outra coisa é nós, por qualquer coisa, ficarmos irritados ao mínimo acontecimento que não nos agrada. Então é claro que na acupuntura também existe pontos para a raiva, para a tristeza, para a força de vontade, existem, mas o melhor ajuda, claro, mas o melhor será a pessoa controlar e orientar as suas emoções e perceber o porquê delas existirem constantemente. O terceiro motivo é a má alimentação, é a alimentação desequilibrada. Nós, durante o nosso dia, nós precisamos de nutrientes para os nossos órgãos. Precisamos de produzir energia boa, digamos assim, energia que vai ajudar os nossos órgãos internos a trabalharem de forma fluida e eficiente. Então, nesta alimentação, podemos pôr os legumes sempre, legumes principalmente também de folha verde, a fruta, o peixe, a carne, de uma forma equilibrada. Não exagerar, mas sempre com horário para nos alimentarmos com esses vários tipos de alimentos. Então, as células precisam não do excesso de açúcar, não de produtos industrializados. As nossas células não precisam disso para nada, até porque isso vai provocar a inflamação no nosso corpo, vai bloquear, digamos assim, as células que precisam de fazer a sua função da melhor maneira para distribuir
o sangue, para termos um bom sangue e depois daí uma boa energia para o nosso dia a dia. Então, eu por vezes é considerado que 80% das doenças poderão ser evitadas, a não ser, é claro, aquelas doenças já existentes que poderão ser já hereditárias e também provocadas por acidente ou então vindas também do nascimento. Mas mesmo essas podem ser bem orientadas e também tratadas para que não piorem, digamos assim. Então, o conselho que eu tenho para vos dar, e em medicina chinesa, e que se baseia praticamente também em toda a medicina, é o seguinte: coma bem, uma refeição equilibrada, como eu disse, faça exercício. O exercício é importante, é muito importante. O exercício é aquele que nos faz movimentar o nosso sangue, que nos ajuda a distribuir os nutrientes para os nossos órgãos. Além do mais, também para os nossos órgãos, inclui também que depois o sangue circula para a nossa cabeça e daí termos uma mente mais fresca, pensarmos melhor e termos as nossas decisões de uma forma mais equilibrada. Também é importante controlar os pensamentos. Nós devemos controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções, os nossos sentimentos, geri-los de uma forma equilibrada, controlá-los. Depois também fazer a adequação. Hoje está frio, vou-me agasalhar mais, amanhã está calor, já vou... E hoje em dia não podemos muito ver pelo inverno e verão, mas sim também porque agora a instabilidade do tempo também é outra. Por exemplo, hoje está frio, deixa-me levar... Está frio, deixa-me levar um casaco, apesar de ser primavera, por exemplo. Aí sabermos agasalhar. Sobretudo isto requer a prevenção. Aquilo que eu estou a falar está muito destinado à prevenção, isso de controlar o controle das emoções, o fazer o exercício, a ter a alimentação equilibrada, a controlar os sentimentos e as emoções. Tudo o que eu vos estou a dizer destina-se de facto à prevenção e também depois à melhoria de quem está doente, à melhoria da sua doença. Tudo tem a ver também com o estilo de vida e as pessoas pensarem mais sobre isso. Então, a medicina chinesa efetivamente nasceu não só para curar, mas sim para prevenir, porque a doença vai se instalando ao longo do tempo. A doença não é uma doença repentina, não é repentina, não é de repente. É assim, nós, para estarmos doentes, já houve um tempo um processo de doença em que a emoção nos levou à doença, à tristeza, a má alimentação, por exemplo, já nos trouxe para a doença. Então nós como pessoas devemos dedicar-nos ao tratamento para nos curarmos, porque senão o tratamento fica sem efeito. Isto não significa que, por exemplo, num domingo nós não vamos comer umas batatas fritas ou vamos comer um bom almoço daquele que nós gostamos, que os nossos avós faziam, uma feijoada ou umas batatas fritas, um chocolate. Mas isso é esporadicamente. Também nós não somos reféns da nossa própria vida. Mas isto significa que prevenirmos por exemplo, durante toda a semana, efetivamente, pôr em prática durante toda a semana a alimentação e o exercício e isto que eu vos disse atrás, e depois haver um dia por outro que possam exagerar, digamos assim. Então, se a nossa meta, se o nosso objetivo é ter saúde e não estarmos sempre constantemente a recorrer ao médico,
então nós temos que nos prevenir. Então nós temos que continuar e adaptar à mudança. E se nós não nos conseguirmos adaptar, é claro, temos que procurar ajuda. E tentar viver o mais feliz possível neste mundo, porque nós só vivemos uma vez e temos que tentar e sempre tentar e adaptar-nos por vezes às circunstâncias da vida para que consigamos ter uma vida mais feliz. Então, este foi um bocadinho para vos dar alguma informação, para vos dar alguns conselhos e espero que tenha sido útil. Daqui a uns tempinhos irei falar-vos de mais assuntos. Se quiserem, podem dar-me sugestões daquilo que eu possa falar ou daquilo que queiram saber e que eu possa responder. Obrigado a todos e continuem a prevenir-se e muita saúde.